tudo bem? Hoje vou gravar para vocês o segundo vídeo sobre o xadrez. Nesse segundo vídeo, nós vamos aprender as técnicas de ataque das peças do xadrez. No primeiro vídeo aprendemos sobre as movimentações e agora as técnicas de ataque, tá bom? Então, como podemos ver, hoje eu montei aqui o tabuleiro completo com os dois times, tá bom? Então nós vamos começar pelo ataque das peças brancas. No vídeo anterior nós vimos que as peças brancas aqui, no caso o peão, ele anda uma casa para frente ou então duas casas na primeira jogada. Só que para ele atacar, ele só pode atacar uma casa em diagonal. Como assim, tio? Se, por exemplo, se essa peça preta tivesse aqui, ele poderia comer essa peça em diagonal, ok? E se a peça preta tivesse na frente desse peão, poderia comer? Não, não poderia comer, não poderia fazer isso. E nem pode pular. Ou seja, esse peão ele está travado pela peça preta, tá bom? Então, repetindo, a peça preta, se ela tivesse aqui, esse peão poderia comer em diagonal, assim, tá bom? E aí tiraria essa peça preta. Ou da mesma forma que esse peão aqui também poderia comer essa peça preta. Deixa eu levantar esse cavalo. Então, ó, poderia acontecer esse movimento, certo? Agora, esse peão poderia comer essa peça preta, esse peão preto? Não poderia. É a mesma regrinha. Tá travado, beleza? Então, eu vou tirar esse peão aqui para demonstrar a movimentação de ataque da torre, né? A torre, ela anda, nós vimos no vídeo anterior que ela anda em linha reta, quantas casas ela tiver livre, né? Então ela pode ir para frente, na outra jogada ela pode ir para a lateral, certo? Então vou voltar ela para o lugar dela. Tio Danilo, e se tiver uma peça preta, um peão preto bem aqui, a torre pode vir e comer essa peça preta? Pode. Ó, comeu. E se esse peão estiver lá no lugarzinho dele e não tiver nenhuma peça, por exemplo, se essa peça branca estiver na frente, já não pode. Ele não pode pular, certo? Mas se o caminho estiver livre, se eu já joguei isso aqui, tá livre, eu posso ir lá na frente e comer aquele peão? Posso. Foi lá e comeu, ó. Só que aí a torre preta pode comer a torre branca. Ok? Então, a torre anda em linha reta. Se a minha torre estivesse bem aqui e o peão estivesse aqui, a mesma coisa. Poderia andar lateralmente em linha reta e comer o peão preto. Ok? Beleza. Então, agora vou demonstrar a movimentação do cavalo. Nós vimos que o cavalo, ele anda 4 casas fazendo um L. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ok. O peão é a única peça do jogo que pode pular outra peça, tá bom? A única. Então, tio Danilo, como que o cavalo pode comer? Vamos exemplificar. Se o peão preto estiver bem aqui, no final da quarta casa, ó, 1, 2, 3, 4. Comeu, certo? E se o peão preto estivesse de frente aqui, o peão branco? Esse cavalo poderia comer? 1, 2, 3, 4. Não poderia. Ele só pularia essa peça. Ok? Então, para o cavalo comer o peão preto, esse peão tem que estar na última casa que o cavalo vai parar. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui, ó. Se o peão preto estivesse aqui, 1, 2, 3, 4. Certo? Ok. Vamos agora para o bispo. O bispo é a peça que come em diagonal, certo? Quantas casas ela tiver livre. Então, eu vou tirar essa pecinha aqui só para demonstrar e vou tirar essa aqui, porque o bispo não pode pular nenhuma peça. Então, ó, esse bispo está livre aqui nessa diagonal das casas pretas. Então, ele pode se movimentar para cá, certo? Então, se o peão estivesse aqui, esse bispo poderia comer aqui? Poderia, ó. Ok?
Da mesma forma que se esse peão preto estivesse aqui, lá longe, e não tivesse nenhuma peça aqui na frente, no caminho, ele poderia ir lá e comer este peão preto, certo? Ele correria um risco, por quê? O peão preto daqui pode comer também, porque está em diagonal, tá bom? Então vou dar uma dica, ó. Se o bispo estiver na casa preta, ele só pode se movimentar em casas pretas. Se o bispo estiver em casas brancas, ele só pode se movimentar em casas brancas em diagonal, ok? Vamos aqui à movimentação da peça mais poderosa desse jogo, peça de ataque mais poderosa aí, que é a rainha, tá? Mas a rainha, ela é tão poderosa, porém ela não pode pular peças, só o cavalo pode pular. Então, essa rainha, ela não pode fazer isso, tá? Mas as outras movimentações ela pode andar igual a torre, que anda em linhas retas, ó, anda em linhas retas, certo? Tanto para frente, para trás, para o lado. Ela pode andar igual o peão, se ela quiser andar somente uma casa. Ela pode andar igual o bispo, né? Em diagonal, certo? E aí, ela pode também comer. Por exemplo, se o peão preto tiver aqui, ela pode... Opa, as peças estão vivas, gente. O peão preto está aqui, a rainha pode comer em diagonal, como se fosse um bispo, certo? Se o peão preto estiver na frente dela, ela pode comer em linha reta, como se fosse uma torre. Se estiver de lado, ela pode comer também em linha reta na lateral, como se fosse uma torre, tá? E aí, turma, o rei, sendo aqui a última peça, a gente viu que ele se movimenta uma casa, né? Uma casa para frente, para o lado, para o outro lado, para trás, certo? Se tiver uma pecinha preta aqui, ó, um peão preto na frente do rei, o rei pode comer? Pode comer, certo? Só não se ele tivesse em xeque, mas o xeque eu vou explicar depois, tá bom? Então é isso. O time preto também tem a mesma força de jogo, pode utilizar a mesma movimentação de ataque com as peças. Eu não vou explicar essas outras três porque são as mesmas, tá? É a torre, o cavalo, o bispo, tá bom? Então assistam com calma aí esse vídeo e aí eu vou passar para vocês uma atividade para vocês responderem aí, tá bom? Um abraço.